Bom dia, queridos. O maná de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver uma situação aqui a respeito de Golias, um gigante filisteu, que estava ali afrontando ao exército de Israel. Afrontando o exército de Israel, querido. E o exército de Israel estava ali praticamente se esborrando na causa de medo de um homem. Não era nem do exército dos filisteus, porque já tinham vencido o exército filisteu algumas vezes. Mas ali agora estavam diante de uma situação que eles estavam com medo de um homem. Tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado o que muitas vezes está sendo o Golias na tua vida. O que muitas vezes é o gigante que está impedindo tudo de avançar. Tem te dado medo, tem te dado tremor, tem parado o tempo, parou no tempo, não consegue ir para frente devido a uma situação, não sei se é financeira, se é familiar, se é emocional, se é no trabalho, enfim, não importa. O gigante que tu esteja enfrentando aí. O que importa é que precisa ter o entendimento que Davi teve neste momento. Primeiro que quando estava ali afrontando, o gigante estava afrontando, Davi chega ali, um dos irmãos dele, inclusive chama a atenção dele, o mais velho, e ele fala assim, quem é esse incircunciso que está desafiando, ou seja, que está fazendo com o exército do Deus vivo? Então, amados irmãos, quando uma situação se levanta contra mim, contra ti, está se levantando contra o próprio Deus. Nós temos que entender que o Senhor é o Senhor dos exércitos. É Ele que nos defende, que nos dá vitória. Vamos ler o texto aqui, a partir do versículo, aqui do versículo 40, do versículo 39, né? Aqui Saul tentou vestir Davi aí com as armaduras dele. Versículo 38, perdão. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhes sobre a cabeça um capacete de bronze. Davi era um pastor, querido. Ele era um pastor. E vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado, disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Uma coisa importante aqui, querido. A luta, né, numa guerra, tu não pode vestir a armadura de outro. Não vai dar certo. Não vai servir para ti. Tu tem que ir com as armas que tu conhece, com a armadura que tu conhece. Não adianta querer criar uma situação que não vai dar certo. Aqui, Saul tentou colocar as armaduras dele, ou seja, Saul tentou colocar em Davi a visão dele. Não tem como, querido. Se eu estou no ministério da Igreja Apostólica Fonte da Vida, eu tenho que seguir a visão da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Se tu está na Assembleia de Deus, segue a visão da Assembleia de Deus. Tu está na presbiteriana, segue a visão da presbiteriana. Não fica pulando para lá e para cá, para lá e para cá. Não faça isso. Não estou dizendo que tu não vai visitar a igreja do irmão que convida a ti para ir lá visitar, pregar lá. Já fui muitas vezes. Mas o que eu não posso é tentar, lá deu certo lá, mas não vai dar certo aqui. A armadura de Saul dava certo para ele, mas não deu certo para Davi. Não tinha nada a ver com Davi. Então temos que tomar muito cuidado, querido. E às vezes, de repente, de uma situação, de um gigante, eu acho que eu ministrei ontem alguma coisa assim. Às vezes, de repente, de uma adversidade, uma circunstância, a pessoa quer que tu vista
aquilo que deu certo para ela, mas para ela deu certo, mas para ti não vai dar certo. É o mesmo que às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, a pessoa fala, não, você toma tal comprimido, deu certo para mim, muitas vezes tu vai tomar um comprimido que deu certo para ela e vai causar um dano violento na tua vida, pior ainda. Então sempre consultar o médico. Nem sempre que dá certo para um vai dar certo para outro. Então isso é importante nós entendermos isso. Aqui a vestimenta de Saul não serviu para Davi, não deu certo. Aí olha o que Davi faz, e tomou o seu cajado, essa é a vestimenta de Davi, essa é as armas de Davi. Tomou o seu cajado na mão e colheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs no seu alforje pastor, que trazia, e sabia no surrão, e lançou mão da sua funda. Queridos, aqui eu quero parar um pouquinho aqui. O cajado. Cajado é autoridade. Cajado representa autoridade. Tá certo? O pastor, todo pastor precisa ter o cajado, saber manejar o cajado. Cajado não é para ferir a ovelha. Cajado é para corrigir a ovelha, e não para ferir. Tem alguns que perdem o cajado e soca a bucha na ovelha. Arrebenta com a ovelha. Cajado não é para isso. O cajado é para corrigir. Por isso que o Senhor, ele é o verdadeiro pastor. Ele usa o cajado para nos corrigir. Entendam isso. O cajado não é para correção. Tanto é que o salmista fala, ainda que eu venha passar pelos vales da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara, correção, e o teu cajado me consola. O cajado puxa de volta. O cajado tem aquela curva, tá certo? Para puxar o ovelha de volta. E a parte de baixo é a vara de correção. Entende, querido? É importante nós entendermos isso. Aí ele pega as 5 pedras pedra lisa do ribeiro. Queridos, nós vamos entrar numa guerra, nós temos que usar as armas adequadas, as armas espirituais. A gente não pode ficar pegando, inventando coisas. Nós não podemos inventar. Davi sabia estratégia, pegou as pedras lisas. A pedra lisa por quê? Que quando coloca na funda, antigamente se caçava muito com funda. Principalmente os pastores andavam muito com funda. Eu, quando fui criança, eu aprendi, o meu pai caçava, meu pai era muito bom de funda. E me ensinou a trabalhar, a caçar com a funda. A gente tinha seringa, mas tinha também a funda, tá certo? E ali os soldados, tinha soldados ali que não erravam um fio de cabelo com a funda. E Davi, o gigante ali, querido, ele estava com capacete de bronze, com um escudo de bronze, a couraça de bronze, e a espada na mão e uma lança que é feita de um eixo de tecelagem. É enorme, é muito pesado. É muito pesado. Mas ele tinha, o Davi olhou bem na testa dele, que aqui tinha um lugar que onde bateu, derruba o camarada. Onde ele ia derrubar o gigante. E ele acertou exatamente onde ele precisava acertar. E lançou o gigante. Quando tu usa a arma certa, querido, usa a arma certa. Não tem como não derrotar o teu inimigo. Não tem como não derrotar esse gigante que está afrontando tua vida, tua casa, tua família. Não tem como. E olha, eu vou encurtando aqui, porque esse texto é muito profundo. Leia em casa, por favor, leia em casa. Aqui o filisteu, quando olha para Davi, um guri, tá certo? Um guri que vinha para cima dele com pedra, com um cajado, ele não sabia que era um pau na mão, né? Para ele era um pau. Olha que ele fala assim, e o versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém,
disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. Eu pergunto a ti, meu irmão, minha irmã, tu está na igreja, vai indo, ou que tu ainda não fez uma lição, tu conhece o Deus que tu serve? Tu sabe realmente quem é Jesus? Aqui o Senhor dos Exércitos se refere a Jesus. Ah, pastor, mas aqui já não estava aqui, mas Jesus é o Senhor dos Exércitos. Tu conhece o Deus que tu serve? Tu conheces Jesus? Eu amo Jesus, mas tu conheces Jesus? Sabe quem é Jesus? Porque o dia que tu conhecer, querido, tu não vai servir mais Maria, não vai servir mais Pedro, não vai servir mais João, só vai servir a Jesus, somente a Ele. Ele é o Senhor dos Exércitos. Olha que Davi responde. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. Estava vindo contra Davi com as armas humanas. Muitas vezes a gente vai guerrear com as armas humanas, que não vai dar certo, vai perder, não tem jeito. Paulo fala muito, deixa muito claro, nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Nossas armas são espirituais. Palavra, Bíblia. Palavra é uma das armas. Cajado. A Bíblia é o nosso cajado. Jejum. O jejum são equivalentes às pedras. É a oração afunda que vai derrubar o inimigo. Vai lançá-lo por terra. Amados irmãos, muitas vezes a gente sofre porque a gente quer, por falta de conhecimento. É a Bíblia, é a palavra escrita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.